Bom dia, meu nome é Soraya e hoje eu vou falar sobre essa questão das complexidades das simulações de humanos virtuais em aplicações de segurança. Então, eu me formei aqui na PUC, no curso anterior, que se chamava Informática. Depois eu fiz mestrado na URGS, doutorado na Suíça, no EPFL, e tenho pós-doutorado em Mônaco e o outro pós-doutorado na UPenn. Eu aqui na PUC coordeno um laboratório de simulação de humanos virtuais, onde nós trabalhamos com todos os contextos de humanos virtuais, seja para geração, para animação, para percepção, como nós, seres humanos, nos relacionamos com estes humanos virtuais, que são esses humanos que estão no computador. Sou professora aqui na PUC desde 2007, aqui na Escola Politécnica, nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciência da Computação. Bom, no VH Lab nós nos interessamos por essa área de imagens e computação gráfica, mas sempre onde tem humanos virtuais. Então, nós trabalhamos muito com faces, trabalhamos muito com os comportamentos destes humanos virtuais nos ambientes virtuais. Então, hoje em dia, em época de metaverso e inteligência artificial que alimenta esses personagens, então nós trabalhamos sempre com a questão dos humanos virtuais. A minha tese de doutorado, que eu defendi há bastante tempo, em 2000, foi na área de simulação de multidões, e até hoje nós trabalhamos aqui no laboratório bastante com simulação de multidões. Aqui vou mostrar um vídeo para vocês do nosso personagem que nós geramos recentemente, e ele é um personagem interativo, então dá para conversar com ele com chats. So nice to meet you. Do you want to know more about VH Lab? We can talk about crowd simulation, conversational agents, and perception. Pick one. Então esse So personagem é um personagem que nice to meet you. So modelamos, ele utiliza uma tecnologia muito atual que é Unreal, que é o estado da arte hoje em dia em desenvolvimento de humanos virtuais. Então, no laboratório, nós nos interessamos por estes problemas de simulação. Então, aqui nesse vídeo dá para ver uma pessoa que tenta passar por toda a multidão e como ela deve interferir com essas pessoas o mínimo possível e, ao mesmo tempo, ter um comportamento realista de pessoas caminhando e não de robôs. É um problema de matemática bastante complexo, que faz com que a posição próxima das pessoas no espaço e no tempo afete os outros, né? E afete os outros na medida realista de como humanos se comportam. Bom, aqui é a minha equipe do laboratório atualmente, né? Então, um pós-doc, 5 alunos de doutorado, 4 alunos de mestrado e 13 alunos de iniciação científica. Então, hoje nós vamos falar sobre humanos virtuais, especificamente no contexto de aplicações também militares, mas tentando mostrar a questão da complexidade. Por que que são difíceis? O que que é difícil? O que que não é difícil? O que que é difícil? Então, aqui tem o John, né, como nós chamamos à esquerda, vocês já viram. E aqui embaixo tem um gráfico que significa o Vale da Estranheza, é uma teoria. Ela foi proposta há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, e esse gráfico ele tenta descrever como é a nossa percepção humana em relação a personagens ou máquinas, robôs que não são humanos reais. Então, eu vou falar também sobre esse o Vale da Estranheza, em inglês é o Uncanny Valley. Então, por que primeiro, né, que humanos virtuais é importante nesse contexto que nós estamos aqui hoje, né? Então, eu peguei essa frase do site da DARPA, de 2022, então, Human Engagement and Conflict is progressively expanding from physical to include the virtual domain, resulting in expanded virtual battle space. Então, a ideia é que poder fazer os humanos reais se sentirem imersos dentro de um ambiente, poderem interagir com humanos virtuais como se fosse de verdade. Então, isso vai fazer com que a gente expanda, né, do mundo físico, que é o nosso mundo real, para um mundo virtual, onde se a gente conseguir incluir realismo nestes comportamentos, a gente vai conseguir fazer treinamentos efetivos, criar situações que são complicadas, que poderiam colocar as pessoas em perigo. Enfim, tem várias aplicações para essa utilização nesse domínio. Aqui coloquei alguns exemplos de aplicação, né? Então, esse aqui é um artigo de 2020. Esse aqui é um humano virtual que ele acompanha o indivíduo, né? Nos seus comportamentos, nas suas performances. Então, ele tenta ser um amigo.
Tem aqui uma outra aplicação para soldados que têm problemas de fobia, e aí o trauma pós-traumático, estresse pós-traumático. E aí, então, como colocar essa pessoa dentro de um mundo virtual que ela sabe que ela está segura, mas ao mesmo tempo criar situações de conflito que ela possa trabalhar esse estresse. E aqui, por fim, coloquei mais um exemplo, a ideia de que esses humanos virtuais podem estar em vários momentos, né? E eu achei muito legal aqui uma frase que o Jonathan Gretsch, que é um pesquisador da Universidade South of California, e ele trabalha, um pesquisador bem conhecido na área de humanos virtuais, e ele fala isso, né? As aplicações são ilimitadas. Nós ainda não começamos a realizar, né? A nos darmos conta do potencial que essa tecnologia pode ter. Eles trabalham especificamente com integração com as Forças Armadas Americanas. Então, a ideia de que se possa ter esse humano virtual para criar um conflito, para criar situações complexas, criar até situações simples, criar situações raras, criar situações usuais. Enfim, a ideia de poder criar mesmo um ambiente virtual totalmente simulado. Mas a pergunta aqui é como é que nós criamos esses humanos virtuais, né? Como se criam humanos virtuais? Então, eu vou falar um pouquinho para todos entendermos os conceitos que estão por trás. Então, esses personagens virtuais têm 3 tipos, basicamente, né? São os avatares, os humanos virtuais e os ECAs. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Os avatares são a representação do usuário dentro do ambiente virtual. Então, nós temos, por exemplo, vários exemplos comerciais, de jogos, entretenimento, e a ideia é de que nós temos esses avatares dentro desses mundos sendo controlados sempre por um usuário. Os humanos virtuais são representações que têm uma própria vida, né? Então, eles são self-animated, como a gente chama, eles se animam sozinhos. Eles têm seus objetivos, eles podem ter estado emocional, eles podem ter felicidade, eles podem ter vários comportamentos que se pode colocar para dentro desses humanos virtuais. Um bom exemplo é o jogo The Sims, onde se tem vários personagens que têm sua própria história, seu próprio objetivo, e eles buscam realizar seus objetivos, independente do usuário. O usuário pode interferir nos objetivos deles, mas eles tentam resolver os seus objetivos. Nós temos os agentes conversacionais, né? Então, as pessoas conhecem provavelmente a Alexa da Amazon, é um excelente exemplo. É um agente conversacional não embedded, ele não tem corpo virtual, né? Ele é uma caixinha de som que fala conosco, que tem dentro um modelo de inteligência artificial responsivo, né? Que responde. E aqui nós temos o exemplo da Parrola. A Parrola foi a humana virtual criada pela Pan American Health Organization no ano passado. E ela conversa, então, sobre assuntos específicos, né? Então, essa aqui, especificamente, a Parrola, ela fala sempre sobre o problema de álcool. Então, se a pessoa acha que está bebendo demais, como saber se está bebendo demais, quando que é bom beber. Enfim, ela conversa sobre esse assunto especificamente. Quando nós tentamos, então, colocar um humano virtual, vocês podem ver aqui que a Parrola, ela é bem parecida na mesma linguagem de realismo que o nosso John, né? Foi feito com a mesma tecnologia da Unreal. Então, nós temos que decidir que tipo de humano virtual a gente vai modelar. E por quê, né? Isso é importante. Então, tem muitos trabalhos na literatura sobre isso. Basicamente, a aparência do personagem pode afetar a experiência do usuário. E aqui nós temos vários tipos. Por exemplo, posso partir do princípio que eu quero um personagem que não é humano. Então, tá aí, né? O cachorrinho do Word, exemplos de filmes. E aí nós temos vários personagens com os quais a gente pode desenvolver empatia, dos quais a gente gosta, né? A gente adora o Sully, o Mike Wazowski, o Gato de Botas, mas eles não são humanos, né? A gente pode partir para uma linguagem cartoon. A linguagem cartoon é uma linguagem que ela entra muito bem no nosso sistema de percepção. A gente gosta e fica confortável. A Pixar, Disney, DreamWorks nunca se afastaram dessa linguagem meio cartoon, né? Então, a gente tem as princesas, não são princesas realistas no estilo da Parrola, por exemplo, né? São princesas muito mais realistas, são princesas muito mais do tipo cartoon. A gente pode ter esses estilizados, então a gente tem aqui no Meios Incríveis, eles também entram bem no nosso sistema de percepção, no sentido que eles não geram nenhuma estranheza, e a gente vai falar mais sobre essa estranheza. Mas então essas linguagens aqui, cartoon, são linguagens confortáveis. Já se sabe pela literatura que seres humanos aprovam, gostam e não acham nada estranho.
E a gente tem os realistas, né? Então, os realistas aqui a gente tem a direito, que é atualmente o estado da arte de humanos virtuais, os Unreal Meta-Humans. Eles são personagens ultra realistas, e personagens que, claro, o custo computacional, sobretudo para fazer aplicações interativas, é muito maior. E se tem estudos, poucos estudos em relação à percepção desses personagens atualmente, mas o que parece é que realmente eles causam um pouquinho mais de estranheza do que seriam os personagens cartoon. Essa estranheza é sempre algo que a gente quer fugir de fazer o usuário sentir. Porque o usuário pode ficar prestando atenção mais no cabelo dela, se o olho dela brilha da maneira certa, do que do contexto o qual esse personagem está inserido. Então, é importante chamar atenção para aquilo que é o correto, aquilo que a gente quer que o usuário sinta e perceba durante as interações. Então, uma pergunta é: existe diferença na tecnologia de humanos virtuais para aplicações militares, jogos ou filmes? Não, não existe diferença. Os humanos virtuais são sempre os mesmos humanos virtuais. O que a gente vai ter que entender na hora de estruturar, na hora de definir a aplicação é: eu preciso que isso funcione em tempo real? Então, realistas talvez sejam mais complicados. Eu quero que as pessoas tenham uma boa experiência, então cartoons ou estilizados talvez seja uma boa ideia. Então, a gente precisa saber para que serve e o que nós queremos que isso cause nas pessoas. Não necessariamente personagens que não são realistas vão causar algum problema de imersão, isso não é verdade. Aparentemente, as pessoas entendem, percebem bem com personagens que são estilizados. Mas existe uma questão importante em colocar personagens humanos, realistas, que é conseguir colocar emoções e fazer essas emoções talvez serem mais expressivas e causar naquele usuário o que a gente está pretendendo causar. Por exemplo, medo, por exemplo, pena. E aí, com certeza, humanos virtuais mais realistas poderão gerar e expressar essas expressões de uma maneira mais real. Então, existe vantagens e desvantagens, é importante conseguir tomar essa decisão de uma maneira adequada. Existem várias tecnologias por trás para poder gerar esses humanos virtuais. Então, primeiro, a gente precisa modelar, tá aqui o modeling, a gente precisa animar o corpo deles, né? A gente precisa fazer com que comportamentalmente eles façam aquilo. Então, por exemplo, eu caminho de um jeito, eu caminho de um jeito mais tímido, eu caminho de um jeito com medo, a minha expressão expressa algo. Então, isso tudo que nós lemos um no outro nos seres humanos reais, nós precisamos também ler nos seres humanos virtuais, para que as experiências sejam adequadas. Existem tecnologias hoje em dia de motion capture, de captura de movimentos, então existem muitas e são bem usadas, né? A gente tem um problema ainda muito grande na parte de animação facial, que faz com que mesmo os humanos virtuais mais realistas ainda tenham um pequeno probleminha na animação facial. A gente pode usar imagens reais junto com imagens de computação gráfica. A gente tem os Large Language Models, né, que são os GPTs da vida. Então, daqui a pouco eu posso colocar um processamento de linguagem natural dentro de um personagem desses, e o personagem pode conversar com o ChatGPT falando por ele, gerando os textos dele. Processamento de sinal para processamento de áudio, como a gente vê na Alexa. Então, existe aqui uma grande quantidade de tecnologias diferentes que estão por trás desses humanos virtuais para fazer-os serem o mais realistas possíveis. Aqui na parte de modelagem, né, modelar o rosto, modelar a textura, vejam que esse humano virtual é bem realista, modelar aqui o corpo, como é que é a estrutura toda do corpo dela, formada por polígonos, esses polígonos têm que ser renderizados, texturizados, e depois isso aqui tem que ser animado, então dentro desse corpo tem esqueletos, que são linhas, que são usadas para fazer a animação desses personagens. Rapidamente, né, tô dando uma visão geral. Então, aqui a parte toda muscular, a gente pode trabalhar com layers, camadas, e fazer esses humanos virtuais serem anatomicamente mais plausíveis. E, em termos de animação, quando a gente gera esses personagens, não vou mostrar o vídeo, mas esses personagens, eles têm que ter movimentos que nos causem uma percepção adequada, confortável, que a gente não sinta que tem alguma coisa estranha. Aqui seria o trabalho de animadores, controlando posturas e definindo animações. Aqui no Motion Capture, então, por exemplo, Motion Capture de corpo, aqui em cima, né, onde a gente tem os pontos de
do esqueleto, e a gente tem as animações do esqueleto, e aqui à direita, onde a gente tem pontos de landmarks, que são os feature points, são os marcadores que colocam nos pontos de atenção do rosto, esses objetos ou essas marcaçõezinhas que são para quando a pessoa se movimenta, essa expressão ser digitalizada para dentro do computador. Nesse caso, esses pontinhos à direita aqui do ator, eles são usados para animar o rosto do personagem do avatar. Agora, as animações faciais, elas são super importantes, né? Então, imaginem que um humano real vai entrar no mundo virtual e vai conversar com um humano virtual. And tomorrow creeps in this petty pace. Então, nós temos aqui o que seria From day to day, uma representação muito boa de expressões faciais. A gente entende que é dramático, a gente entende que é real a emoção, né? E mesmo que a gente saiba que é um humano virtual. Então, essa interação, ela tem que ser uma interação muito realista. As animações têm que ser animações muito bem. Bom, mas esse estudo todo de animação, então, facial, ele vem de longe, né? Nós tivemos várias pesquisas do ponto de vista de psicologia que tentaram explicar por que os humanos virtuais, por que as pessoas reais, como as pessoas reais expressam suas emoções. E isso foi incorporado dentro das pesquisas na área da ciência da computação. Então, aqui em 1872, o Darwin publicou a expressão das emoções no homem e nos animais. O que ele queria pesquisar era se existia uma natureza universal nas expressões faciais. Ou seja, se pessoas de idades diferentes, de raças diferentes, morando em locais muito diferentes, expressavam as mesmas emoções. O Paul Ekman, mais recentemente, também fez essa pesquisa. E esse pesquisador, Paul Ekman, foi o que foi usado, no fim das contas, na área da ciência da computação até atualmente. Então, o Paul Ekman, ele define que as emoções são universais, mas elas também são calibradas culturalmente. E isso faz com que cada pessoa expresse da sua maneira. Ele definiu isso aqui em cima, né, nessa figurinha, são algumas mais, mas aqui mostra o que são as action units, são unidades de ação, são partes do rosto que devem se movimentar em determinadas emoções. Então, ele discretizou o rosto para descrever como seriam as emoções. E a computação, então, inseriu todo esse conhecimento, fazendo, em 1972, foi o primeiro paper na área de animação facial, o primeiro artigo científico. E a partir daí se estudou como Paul Ekman tinha dito que as emoções deveriam acontecer. Então, ele se incorporou todo esse conhecimento do Paul Ekman dentro da computação gráfica. E hoje em dia a gente tem, né, uma explosão de personagens que se expressam facialmente. Agora vamos ver esse vídeo. Hello, I'm Siren, and I'm a digital human. I was created by an international team of artists and engineers who wanted to challenge our ideas of what a synthetic human could be. I've got state-of-the-art real-time graphics and an unprecedented level of detail in my eyes, skin, and hair. Cool, right? But I'm more than just a collection of fancy pixels. I'm actually being driven by a real human actress and her dynamic motion capture through Unreal Engine. So what are you waiting for? Come meet me at the Vicon booth and see for yourself. Então, aqui nós temos um exemplo de uma personagem, ela é toda animada a partir da movimentação de um ator real, seja a face, seja o corpo. Ela utiliza essa tecnologia que eu já comentei, que é estado da arte hoje em dia, que é Unreal. E se vocês observaram bem, tem ainda um detalhe na boca, né? Mas o resto é muito bem feita. E definitivamente esse é o estado da arte hoje em dia, em termos de humanos virtuais. A gente consegue perceber pelo olhar, pelas expressões faciais, as emoções dela. E esse é o nível de diálogo ou interação que nós poderíamos ter com humanos virtuais hoje em dia. Mesmo que a gente ainda tenha algum defeitinho ali na boca que parece não ser ainda perfeito. Então, o que é isso que parece não ser perfeito, né? Isso que parece não ser perfeito é o chamado Uncanny Valley, o Vale da Estranheza, que significa que aqui, pegando esse gráfico, né, no eixo X, aqui horizontal, nós temos o quão humano é, e no eixo vertical, o nosso conforto. Então, vejam que quanto mais eu me aproximo dos humanos reais,
vai melhorando o meu conforto, até que quando está muito próximo de ser um humano real, mas não é, eu caio num vale. Esse Vale da Estranheza, o Uncanny Valley, é bastante conhecido na área de animação e de jogos, e filmes, né? Então, por exemplo, aqui no Aladdin, tinha algumas cenas quando o ator estava azul, que ele meio que caiu nesse Vale da Estranheza, quer dizer, as pessoas, caralho, tem alguma coisa estranha, e aí isso voltou para o estúdio e a Disney, então, melhorou um pouco essas animações. Então, tem a ver com a qualidade da animação de faces de pessoas reais. Sempre de pessoas virtuais, animadas por pessoas reais ou não, mas tem a ver sempre com a qualidade da animação dessas pessoas virtuais. Então, vou mostrar um pouquinho de algumas pesquisas que a gente tem feito aqui na PUC. Então, eu trouxe aqui 2 perguntas, nós temos trabalhado muito mais que essas 2 perguntas, mas eu trouxe aqui 2 perguntas para mostrar como nós, seres humanos, percebemos esses humanos virtuais. Então, a primeira pergunta foi uma comparação com um artigo de 2012. Esses personagens que estão aqui nesse gráfico foram personagens testados com a percepção de pessoas reais interagindo e assistindo vídeos desses personagens. E aí, então, nós conseguimos verificar, responder uma questão importante, que é, em 2012, em 2020, 2021, quando esse trabalho foi feito, as nossas percepções continuam idênticas, ou seja, o fato de ter avançado a tecnologia para o desenvolvimento de humanos virtuais não fez com que a gente se sentisse menos confortável com os personagens do passado. A gente se sente igualmente confortável. Isso é uma boa notícia para a indústria, seja indústria de simulações em tempo real, indústria de games, indústria de filmes. Por quê? Porque aquilo mesmo que agora já está um pouquinho velho, não faz com que a gente se sinta menos confortável. A gente se sente igualmente confortável. Personagens novos, sim, a gente se sente muito mais confortável. Então, vocês podem ver que aqui, ó, quase todos os personagens, tirando essa aqui, que é a Alita, que é de um filme, quase todos os personagens aqui têm confortos altos. Então, significa que sim, mesmo sendo cartoon aqui à esquerda, ou bem realista aqui à direita, a gente se sente mais confortável com todos os personagens humanos virtuais que foram feitos com tecnologias mais avançadas, como a gente esperava. Nós ainda descobrimos outras coisas interessantes. As percepções dos seres humanos mudam, e nós investigamos especificamente participantes mulheres e homens e personagens femininos e masculinos. E a nossa percepção muda de mulher para homem, de personagem feminino e masculino. Então, aqui respondendo, né, as perguntas, os personagens antigos, nós sentimos o mesmo conforto, que é uma coisa boa, então os simuladores não precisam ficar obsoletos, a gente pode seguir tendo a mesma experiência que a gente tinha com esses simuladores mais antigos, não é algo que a gente tem que estar sempre no estado da arte, então isso é uma boa notícia. As pessoas sentem mais conforto com aquilo que é mais avançado em termos tecnológicos, é esperado. E pessoas, homens e mulheres, têm confortos diferentes, dependendo também do gênero dos personagens. Então, a gente percebeu que mulheres se sentiram mais confortáveis com personagens femininos. E aí, isso tem uma explicação por trás, que é uma explicação da área da psicologia, que tem a ver com algo que se chama in-group e out-group, que são aqueles que fazem parte do teu grupo e que não fazem parte do teu grupo. Então, tem uma conclusão muito interessante dessa pesquisa de doutorado, que significa que aquele grupo que a gente se sente parte na vida real, né? Eu sou mulher, me sinto parte do grupo das mulheres, eu vou me sentir parte do grupo das personagens femininas também. Então, esse grupo que a gente tem na vida real, a gente estende para o mundo virtual. Então, aparentemente, esses nossos sentimentos em relação aos outros, a gente permanece sentindo mesmo se os outros forem humanos virtuais. Então, foi um resultado muito interessante, inovador desse ano de doutorado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre multidões de humanos virtuais. Então, eu falei aqui, né, existem várias complexidades entre modelar, animar, construir todos esses personagens e interagir com eles. E que tipo de percepção, como essa percepção, quanto nós sentimos isso tudo realista é importante. Então, aqui, nós trabalhamos também com essa questão de multidão de humanos virtuais. O que é a multidão, né? O que é um comportamento de multidão? Comportamentos de multidão são comportamentos de grandes aglomerados de personagens, de humanos virtuais. Se a gente já chegou à conclusão que um humano virtual falando, expressando sua emoção, se mexendo, o seu corpo se mexendo, imagine então a complexidade que isso traz quando a gente tem muitos personagens.
Então, a ideia desses muitos personagens é que a gente consiga controlar todos eles como se fosse uma pessoa só, que o controle desses humanos seja rápido e fácil. Por que isso é importante? Bom, crowd simulation, né, que é o nome em inglês dessa área, simulação de multidões, tem sido usado em várias questões, mas aqui em cima, por exemplo, eu trouxe algumas imagens tristes de acidentes que houveram, e que se a gente tivesse feito simulações computacionais antes, a gente saberia que são situações problemáticas. Nesse caso aqui à esquerda, especificamente, é o estádio de futebol, um jogo de Hillsborough, na década de 80, e eu vou mostrar um pouco mais de detalhe depois, que várias pessoas morreram e na entrada, né, do estádio de futebol para assistir um jogo. E aqui embaixo a gente tem cenas de filme, né? Então, o objetivo é conseguir simular esses eventos de aglomerações de pessoas e saber situações de risco antes que essas coisas aconteçam. Tem vários desafios, né? Vou colocar aqui rapidamente uma lista, mas imaginem que as pessoas têm que ter seus comportamentos naturais, as pessoas podem se contagiar com medo umas com as outras. Eu tenho a minha própria personalidade que eu tento imprimir na hora que eu estou me movimentando nos espaços. Tem a distância pela qual eu me coloco das outras pessoas, se tiver espaço, que faz parte da minha personalidade, da minha culturalidade. Eu me adapto aos espaços, né? Como é que eu faço comportamentos de saída, de evacuação de ambientes? Enfim, tem uma infinidade de problemas, né? No nosso grupo, nós temos trabalhado com isso há muitos anos. Aqui são os 3 livros de simulação de multidões que nós participamos da autoria, sendo que 2 deles foram escritos com o meu orientador de doutorado, Daniel Thalmann, e o da direita aqui foi escrito com o professor Norman Bader, da UPenn, durante o meu pós-doc, né? Mais um aluno de doutorado. Então, são livros que descrevem toda essa área de crowd simulation, e aqui tem os softwares que nós já desenvolvemos na PUC, o CrowdSim, o BioCrowds e o CrowdEast, sendo que o BioCrowds está disponível no GitHub. Vou falar um pouquinho do CrowdSim. O CrowdSim foi um projeto que nós tivemos com a FINEP, e ele é um software em termos técnicos mais simples que o outro que eu vou apresentar, mas ele tem uma coisa muito legal, que ele foi aplicado em várias situações reais. Nós fizemos em 2013, no ano do triste acidente da Kiss, nós fizemos uma simulação de boate noturna aqui em Porto Alegre, um colégio aqui em Porto Alegre, fizemos no Rio de Janeiro, em Engenhão, né, que era o estádio de futebol do Botafogo, e depois mudou de nome, vários prédios aqui na PUC. E tem um problema aqui nessa questão específica de evacuação de ambientes, que é como é que eu sei que está funcionando. Então, nós tivemos uma oportunidade muito legal de simular, de fazer a simulação computacional da boate de Porto Alegre, que era Santa Mônica, e além disso, foi feita uma simulação real e filmada, e nós pudemos fazer as comparações. Então, aqui a gente mostra como é que funciona esse tipo de simulação, que tipo de resultado a gente gera, então, tempo total de evacuação, a densidade maior que observamos de pessoas por metro quadrado, onde foi o local que teve uma densidade mais alta, o tempo onde essa densidade mais alta foi observada, a maior velocidade observada e a menor velocidade observada. Aqui a gente percebe que o mundo real tem um tempo maior que a simulação, e isso é normal, porque na vida real a gente avisa as pessoas que aquilo é um simulado e elas não se colocam em situação de emergência voluntariamente. Conforme descrito na literatura, as pessoas não se colocam em situação de emergência voluntariamente. Vou mostrar aqui um videozinho do CrowdSim. Aqui a gente pode ver as pessoas sendo geradas lá naquela verde, o objetivo delas é a vermelha. Aqui uma simulação que nós fizemos no meu prédio aqui na PUC, no nosso prédio da computação, que é o 32. Então aqui as pessoinhas saindo do prédio, levaram 250 segundos para sair do prédio. Aqui um pedacinho da simulação da boate Santa Mônica. As pessoas saindo, tempo total,
todos esses comportamentos, nós estamos considerando pessoas que sabem sair dos ambientes. Isso é importante. Também posso simular pessoas que não sabem como sair. Então, consigo parametrizar esse tipo de comportamento. E aqui nós fizemos um colégio, que é um colégio de ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, aqui em Porto Alegre. Nós transformamos esse modelo num jogo e que foi instalado em todas as salas de aula do colégio, os laboratórios, enfim, e as crianças podiam acessar o jogo e saber como elas saíam da sala, seguir elas mesmas. Então, foi um trabalho muito legal. Nós ganhamos um prêmio Santander de Ciência e Inovação neste ano, 2013. E aqui, então, eu poderia colocar crianças que, por exemplo, poderiam entrar em pânico. Então, isso tudo a gente consegue simular. Claro, aqui nós fizemos, de novo, crianças que sabiam como sair, tentando simular os melhores casos. Mas nós poderíamos simular os piores casos também. Bom, além do CrowdSeek, nós temos o BioCrowds. O BioCrowds é um modelo mais científico, vamos dizer assim, um modelo que foi uma tese de doutorado de um aluno. Ele é baseado numas hipóteses biológicas de como as nervuras das folhas se estabelecem na superfície da folha, competindo pelo espaço, e isso dá origem a como os humanos virtuais se orientam nas trajetórias. Aqui tem uma matemática muito simples, mas eu vou dar uma pulada, e aí eu vou mostrar aqui um vídeo, que eu acho que é mais legal mostrar no vídeo. Então, aqui no simulador, vocês vão ver muito esses floquinhos. Cada pessoa é um floquinho desses. E a pessoa, na verdade, é o pontinho central desse floquinho. E essas linhas todas são as linhas para os espaços que essa pessoa tem para si naquele momento. Então, é uma maneira de fazer com que eles evitem colisão uns com os outros. Aqui dá para ver nesse protótipo mais fácil. Aqui no chão tem esses marcadores. Conforme as pessoas caminham, elas ocupam esses marcadores e liberam para os outros. Por que isso? Porque em simulação de multidões, um problema é muito importante é fazer as pessoas evitarem as colisões de maneira humana, né? Tanto com outras pessoas quanto com objetos. Aqui a gente vê um comportamento que emerge do nosso modelo, que é um comportamento real de simulação de multidões, são essas formações de lanes. Então, a gente vê os corredores aqui com pessoas se seguindo, porque isso otimiza o esforço que elas têm que fazer para chegar nos seus objetivos. As lanes. E conforme elas vão saindo, os floquinhos se abrem mais, porque se adaptam ao espaço. Aqui, a mesma coisa, só que no espaço 3D, né? Então, eu tenho aqui, evitando um buraco e depois subindo um morro. Aqui, na formação de arco, eu tenho aqui bem à direita, onde eu estou com o mouse e a porta, e é como se a porta tivesse fechada. Então, as pessoas que vão chegando primeiro vão ficando bem esmagadas ali perto da porta, né? E os outros vão chegando e conforme eles têm mais arestinhas dos foquinhos, eles vão se espalhando. Esse aqui é chamado efeito bottleneck, é um efeito de multidões reais. E significa que as pessoas que chegam ali no cantinho, ó, quando há esse estreitamento do espaço, elas ficam aqui por um tempo. Então, melhor nesse caso é andar pelo meio. Vou dar uma pulada por causa do nosso tempo. Bom, nós já fizemos muitas coisas, só aqui no laboratório na PUC já foram mais de 20, 25 trabalhos de extensões do BioCrowds, além de outras implementações do BioCrowds que foram feitas também por aí, porque quando eu estive na UPenn, eu lecionei uma disciplina junto com o professor que me recebia sobre simulação de multidões, e as pessoas implementaram BioCrowds. Então, existem algumas simulações por aí, nós já fizemos várias aplicações em cima, e utilizamos muito, então quem tiver interesse também pode entrar em contato. Eu trouxe um exemplo que eu acho que é mais legal nesse momento, que é mostrar o BioCrowds numa situação de conforto e numa situação de estresse, de pânico. Então, aqui à esquerda, nós temos o que seria o resultado de uma simulação do BioCrowds. As pessoas estão querendo sair, elas estão razoavelmente perto umas das outras, mas elas ainda não se apertam tanto. Aqui seria a saída de um show, as pessoas estão tranquilas, não estão se apertando, assim, se acumulando na saída. E aqui uma situação de pânico, onde as pessoas tentaram roubar espaços dos outros, se empurraram para conseguir sair. Vou mostrar um efeito disso
Nós usamos essa simulação de pânico do BioCrowds para tentar simular esse acidente, que foi aquele acidente que eu comentei do desastre de Hillsborough, em 1989. E aqui na frente, então, são pessoas que, infelizmente, né, algumas dessas morreram nesse acidente. E o que eles observaram aqui, estimado na vida real, foi 10 pessoas por metro quadrado, no pior dos casos, né? 10 pessoas por metro quadrado. Então, essa é uma densidade bem, bem alta de pessoas. E nós fizemos a simulação com o estresse, modelo de estresse de pânico do BioCrowds, chegamos também a 10. Vou mostrar aqui o que seria um videozinho. BioCrowds, primeiro, só voltar aqui, né? As pessoas tentando chegar na bandeirinha. Então, quando as pessoas vão chegando, vocês vão ver, elas vão se acumular. E agora, quando elas começam a entrar em pânico, vão tentando passar uma por cima da outra, por dentro, vão tentando roubar espaço umas das outras, né? E aqui na frente, então, nós obtivemos 10 pessoas por metro quadrado. Então, o BioCrowd serve para fazer esse tipo de simulação e verificar em que situações essas densidades aconteceram e tentar entender por que elas aconteceram. Bom, já encerrando, então, o nosso assunto, nós falamos do que são esses personagens virtuais, esses humanos virtuais, como nós classificamos. Nós falamos dessas complexidades em termos tecnológicos, de modelar, de conversar com eles. Eu não falei sobre a nossa aplicação, que é o chat, um chat que nós temos com o John, aquele primeiro que eu mostrei no vídeo, e essa aqui é a Bella, uma personagem cartoon, que conversa também conosco. Então, nós temos essas várias aplicações, são aplicações desde interação até fazer simulações. Então, nós conseguimos colocar dentro de um mundo virtual personagens e tentar entender essa complexidade. Esses personagens são complexos, nós temos que estudar como nós entendemos, como nós percebemos esses humanos virtuais, para que a interação com eles seja boa e para que a interação com eles sirva ao propósito que nós pretendemos. Então, se é conversar, que ele possa ser um amigo, se é simular, que ele mostre a situação real, se é interagir, que eu possa interagir com ele, tentando construir aquele cenário que eu estou interessada. Então, existe muita complexidade, eu tinha pouco tempo aqui, mas só para comentar, então, que nós, a PUC, trabalhamos desde um humano só, até um humano que a gente interage com ele, até simulações de vários humanos virtuais, como, por exemplo, no caso do Engenhão, no Rio de Janeiro, do estádio do Botafogo, que nós colocamos 47 mil personagens. Existe toda uma questão tecnológica por trás, que é fazer isso funcionar em tempo real. Existe uma questão tecnológica por trás, que é integrar com outras tecnologias, como, por exemplo, poderia ser um modelo de linguagem por trás, para fazer com que esses personagens conversem. Existem muitas possibilidades, e, como disse o professor da Universidade de South Carolina, que a ideia, o que fazer com esses humanos virtuais está muito em aberto ainda, né? As pessoas ainda nem sabem todas as possibilidades que existem. O que é certo é que tem vários estudos, várias pessoas propondo soluções, e nós aqui na PUC estamos disponíveis a conversar mais, eventualmente desenvolver aplicações colaborativas, enfim, fazer, certamente ajudar nesse processo de colocar humanos virtuais para dentro das aplicações, tanto de simulação quanto, eventualmente, de aplicações de treinamento, né? Que não precisariam necessariamente ser interativas nos vídeos. Enfim, tem muitas coisas para fazer. Então, eu fico por aqui. Muito obrigada e fico à disposição.